Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Hoje eu vim falar sobre escalada de autoritarismo no Planalto. Olha que frase bonita! Não é não, né? É uma frase que está sendo destinada contrária ao governo Bolsonaro e aos seus ministros. Vamos tentar entender como é que ela é feita e como que ela é usada para a gente ficar espertinho. E quando alguém vir dizer alguma coisa assim, a gente vai estar bem informado para poder se contrapor. Porque isso é dito dia sim e dia também na extrema mídia e nós ficamos às vezes sem resposta. Então vamos entender essa partezinha que acho que é bem importante contextualizar. Então nessa semana estava lá o Rodrigo Maia em sua residência oficial e um dia à noite resolveu chamar Gilmar Mendes, ministro do STF, o governador daqui de São Paulo, João Dória e 10 outros parlamentares. E aí a mídia, a extrema imprensa, os amiguinhos reduziram essa reunião, isso foi a fala da própria imprensa, que reduziu essa reunião dizendo que, toda aquela conversinha deles lá no jantar, eles chegaram à conclusão que havia sim uma investida de Bolsonaro contra as instituições. Então, isso era uma escalada de autoritarismo vinda do Palácio do Planalto. E aí eu comecei a fazer as minhas próprias perguntinhas. Eu fiquei, mas será? Mas por quê? E eu vou repassá-las, pra gente tentar entender tudo isso junto. Então, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é a palavra até própria, autoritarismo. E eu fui procurar no Google e fiquei surpresa. Quando você procurar autoritarismo, você vai achar só conteúdos de esquerda, que o tempo inteiro se fazem de vítima e querem dizer que as autoridades agem com autoritarismo, que seria uma força coercitiva, uma força, algo forçado. Eles agem assim contra as pessoas comuns, contra as pessoas normais. Isso de fato existe, mas não existe tanto quanto a esquerda gostaria que tivesse acontecido no Brasil. E muitas vezes a própria esquerda fez isso e eu vou deixar bem explicitado para vocês. Mas assim, logo me vem à cabeça algo do tipo assim: então autoritarismo é quando uma autoridade ela usa um poder, uma coerção, algo ali que um cidadão vai se sentir oprimido ou que não vai se sentir lesionado quanto aos seus direitos individuais de cidadão. E aí logo me vem na cabeça o próprio inquérito sigiloso do STF. Sim, porque ele já começa sendo sigiloso. E depois, eu acho, aqui eu estou fazendo uma suposição, que as pessoas, algumas pessoas que receberam a visita da PF e tiveram equipamentos apreendidos, talvez eles tenham sentido opressos, eles tiveram se sentindo ali que realmente eles foram vítimas de autoritarismo. E aqui fica a minha perguntinha, se isso então não é um autoritarismo, mas é só uma pergunta, tá bom? Uma pergunta, um questionamento. E para a gente passar e não ficar só no STF, vamos então falar do próprio Congresso Nacional, O Congresso Nacional também lá, através do Rodrigo Maia, falou: oh meu Deus, o Bolsonaro não respeita o parlamentarismo. Ele esqueceu que é presidencialista, Mas o Bolsonaro não respeita as nossas instituições. Vamos então aqui lembrar que só os ministros, o ministro da Educação, o ministro Weintraub, se eu não me engano, ele já foi 8 vezes conversar com os nossos amiguinhos lá do Congresso Nacional para dar explicações de coisas que eles ficaram em dúvida. E ele foi muito bem, ele foi solícito, parou todo o trabalho lá que ele precisa fazer. Na nossa educação precisa de muito trabalho, ele para tudo o que ele precisa fazer e vai lá, às vezes, suportar até muitas ofensas. A gente vê isso, A gente viu também o próprio ministro da Justiça e da Segurança, o Moro, também indo lá no Congresso Nacional responder as perguntinhas
dos congressistas. A gente viu também Paulo Guedes, também indo lá no Congresso Nacional. Ou seja, aonde o governo Bolsonaro não está respeitando as instituições como o próprio Congresso Nacional. Se os ministros dele vai a todo tempo, quando é solicitado, para todo o trabalho que está fazendo e vai lá responder as dúvidas que tem os parlamentares. Fica até uma coisa assim, até sem sentido, né? E a gente vê que, então, o próprio Bolsonaro teve 28 anos de trânsito ali na Câmara Federal, né? Foi deputado, portanto conhece tudo e, pelo que a gente sabe, ele transita também muito bem ali em Brasília e ele atende todas as pessoas de todos os poderes, ou seja, aonde ele está sendo autoritário, onde ele está colocando o poder coercivamente dele para investir contra uma dessas instituições constituídas no Brasil democraticamente. Eu gostaria de um exemplo, tá? Porque jogar assim a ideia e sair correndo, como fizeram nessa semana, falando aí a frase bonitinha, escalada do autoritarismo no Planalto, e saíram correndo e explicaram, não deram os motivos, né? Os motivos que deram são até, não dá nem para dizer que isso é uma escalada, porque o máximo que conseguiram falar é aquela tentativa do Bolsonaro, enquanto aos impostos, isso se trata de questões, né, políticas, que a boa política se mantém através de uma conversa e não de birrinha de criança, que a gente viu os governadores fazendo. Então fica aí a minha dúvida. E aí eu gostaria até de lembrar vocês também que aonde estava então o Rodrigo Maia, ele já estava na política, ele já era deputado, mas aonde ele estava? Assim, especificamente na votação, né, quando a Dilma fez aquele decreto, o 8243, que era um decreto que visava assim controlar todas as instituições, que era um decreto chamado de decreto soviético, porque era um decreto que colocava assim a esquerda em peso, né? Eu não sei onde estava o Maia, porque eu procurei, não encontrei, não achei o nome dele na votação. Depois eu posso até dizer, ele falou aqui que ele fez isso na votação, mas eu não achei. O Dória, não sei onde o Dória estava aqui, acho que na Prefeitura de São Paulo, para depois repassar a bola, né? E aonde estava o Gilmar Mendes? Estava lá no STF. E quando eles viram que esse decreto 8243, depois vocês procuram aí no Google, aí vocês colocam assim, para matar a curiosidade, colocam assim: deputado Bolsonaro, discurso contra o decreto 8243, que era da Dilma. Aí você vai ver um Bolsonaro solitário reclamando que não havia quórum, né? Então não tinha ali as pessoas necessárias para votar o que ele queria frear esse decreto, e aí ele cita, eu vou ler para vocês, ele cita, abre aspas, isso é uma frase do Bolsonaro nesse discurso, ele fala: Lenin disse que iria cobrar da burguesia para que se enforcassem. Isso ele estava falando porque nesse decreto aí tinha até um imposto sobre grandes fortunas, e a gente sabe que esse imposto sobre grandes fortunas, quando se aplica na prática, ele afugenta os investidores que já têm tantos impostos e só faltava também ser taxado na fortuna, né? Isso é coisa bem de esquerdista, que nenhum país do mundo de concepção de mercado liberal aplica esse tipo de imposto. Isso era uma das coisas. É outra coisa bem interessante que o Bolsonaro falou também, ele disse assim: a imprensa está calada quanto a esse decreto 8243, porque recebe verba pública. E também disse ali, nesse mesmo momento, ele falou do Foro de São Paulo. Ou seja, sim, Bolsonaro já falava do Foro de São Paulo lá em 2014. Então, a gente vê aí, né, os países bolivarianos que o Bolsonaro inclusive falou nesse discurso. Ele já estava dizendo para nós em 2014, como deputado federal que era. Então, a gente vê que esse discursinho não cabe muito bem. Aí agora eu vou pegar aqui, vou ter que ler aqui no meu celular, eu vou ler para vocês
Aí eu quero que vocês observem, traço sim, não de escalada, porque já escalou, é o topo do Everest nessa questão de autoritarismo. Vamos ver se não existe uma flagrante, vou até melhorar a frasezinha aí da mídia, né? Uma flagrante escalada de autoritarismo contra a nossa democracia ou contra o nosso Estado de Direito. Olha que bonito ficou a minha frase. Aí eu vou ler o discursinho, depois eu conto quem é que disse. Mas esse discursinho não foi nem lá em 2014, porque tem gente que vai falar, 2014 está tão longe para a história do Brasil, não está. Mas vamos então falar de um discurso de 2018, tá bom para vocês? Então eu vou ler. A pessoa disse o seguinte, abre aspas, a reforma política estrito sensu não esgota a necessária reforma do sistema político e do Estado brasileiro. É preciso instituir medidas para estimular a participação e o controle social em todos os poderes da União, executivo, legislativo e judiciário. E Ministério Público, condição fundamental para o reequilíbrio de poder e valorização da esfera pública no país e para efetivamente direcionar a ação pública às necessidades da população, fecha as aspas. Antes de eu dizer quem foi que disse esse discursinho, que para mim é o Monte Everest da escalada de autoritarismo contra o nosso Estado democrático de direito, eu vou ler mais um pedacinho desse discurso. Disse assim também, abre aspas para essa pessoa que eu vou dizer quem é. Não sei por quem chamam de Supremo. Deveria ser só Corte Constitucional, fecha aspas. Então, alguém de perfil autoritário que não aceita a Suprema Corte ser suprema. Pois bem, esse discurso foi José Dirceu, né? José Dirceu disse isso em 2018 e José Dirceu já foi ministro do governo Lula e está nas ruas. Então, se vocês acham, vocês aí mídia, vocês políticos todos aí que estão falando que o governo Bolsonaro está sendo autoritário, que ele está fazendo uma escalada contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, se vocês acham isso do Bolsonaro, por ele se comportar como ele está se comportando, que na verdade ele não está cedendo à pressão de vocês pelo poder a qualquer custo, eu queria saber o que vocês pensam a respeito desse discursinho do José Dirceu, que para mim é muito mais claro aí o autoritarismo, e a escalada já até foi para o Monte Everest. Então, fica assim, eu fico muito indignada com a cara de pau, né, parece que essas coisas não aconteceram. Parece que o Brasil era assim um mar azul e maravilhoso, onde a democracia era exercida assim plenamente e onde as nossas instituições não eram desrespeitadas. Parece que eu sonhei, que não foi realidade, então, que eu ouvi um áudio de uma pessoa que deve ficar lá, aquele que deve ser esquecido, dizendo que nós tínhamos uma Suprema Corte acovardada. O que é isso então? Se isso não é autoritário, porque se referiu a uma Suprema Corte acovardada quando a Suprema Corte não estava fazendo a vontadinha dele. Então, a esquerda é muito cara de pau. É muito cara de pau colocar esses adjetivos no governo Bolsonaro. Como disse Paulo Guedes essa semana, é assim, não é porque a direita foi eleita que não existe democracia. E eu já expliquei aqui, mas eu vou repetir, que quanto mais a direita governar, mais democracia a gente vai ver, porque a direita tem prazer em obedecer leis e regras, tanto que está tentando governar, às vezes edita medida provisória, mas não é um governo que governa através de medida provisória, como já foi no passado, e ela é barrada o tempo inteiro ali porque os congressistas ficam querendo barganhar, e aí a gente viu até a reação do general Heleno quanto a tudo isso. Então, pessoal, eu peço que vocês divulguem esse conteúdo, vamos espalhar, vamos informar esse pessoal, né, a nossa população, o nosso Brasil de meu Deus, porque eu tenho certeza que se você conversar com um amigo seu aí que tá na dúvida,
esquerda, o que votou no Bolsonaro, mas agora caiu nessa conversinha da mídia, ou que era um esquerdista, mas ainda ninguém pegou ele para sentar e conversar numa boa, faça isso, vamos espalhar a nossa semente de união, vamos ampliar, né, a nossa amizade aqui, tenta conquistar alguém, quem sabe, tente informar, informando é a melhor coisa, e melhor ainda que vamos tentar indexar esse conteúdo aqui que eu fiz no Google, para quando alguém procurar assim autoritarismo, venha um conteúdo de direita, porque só tem conteúdo de esquerda. Aí então a gente indexa esse meu videozinho para mostrar que existe autoritarismo na esquerda e que eles nem escalaram, eles já subiram e foram para o Monte Everest do autoritarismo. É isso, pessoal, era isso que eu queria deixar recado para vocês. Fiquem com Deus, divulguem esse vídeo o máximo que vocês puderem e, por favor, se inscrevam no meu canal que ainda está nascendo. É isso, beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!